Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha e com a centelha do Lucas para falar com a sua. Gente, estou muito feliz mesmo com essa entrevista, com essa conexão aqui com o Lucas Amadeu, porque quem já segue o canal desde o início já conhece essa história de como conheci o Lucas. Mas antes de eu falar, eu queria que o Lucas desse um oi aí para o pessoal. Eu chamo o pessoal aqui de centelhas, porque vem daquela frase, daquele termo, namastê, você já ouviu falar, né? Namastê. Que lá, isso, namastê. Porque namastê significa a divindade que habita em mim, ou a luz que habita em mim, saúda a luz que habita em você. Então, quando eu falo isso, de centelhas, eu digo assim que é a minha parte luz, que quer falar com a sua parte luz, enfim, essa conexão que a gente estabelece. É isso. Olá, Ok. centelhas! Olá, Meio. Um prazer estar aqui no canal. Estou super feliz com essa entrevista. Eu super acompanho Temporariamente Humana, adoro o trabalho da Mai, quanto que ela abre a cabeça das pessoas, quanto que a gente consegue aprender e melhorar a nossa vida com todas essas informações e essas lições. Então, um prazer enorme para mim estar aqui, prazer junto aqui com as centelhas. Obrigada, Lucas, viu? E antes de eu começar o nosso assunto de hoje, eu só vou relembrar o pessoal como foi que a gente se conheceu, como foi que eu conheci o seu trabalho, o impacto que teve também no meu trabalho, principalmente porque foi bem ali no início do meu canal. E então, assim, todo mundo que segue aqui, que já conhece um pouco mais de PNL, programação neurolinguística, sabe que a gente fala um pouco de processo de modelagem, e a gente fala muito também de mentalidade de sucesso, mentalidade próspera, abundante. E aí, então, né, eu fiz um vídeo falando, indicando o canal do Lucas, porque naquele vídeo eu estava falando sobre a gente, quando nós temos crenças limitantes, que são um termo também usado dentro da PNL, que são crenças de escassez, de não merecimento, que podem bloquear o nosso sucesso. E aí, uma das formas de você limpar essas crenças limitantes é você pegar exemplos de pessoas bem-sucedidas, não é mesmo? Então, eu lembro bem que foi meu marido que encontrou seu canal e ele assistia todo dia. Primeiro ele assistia sozinho, Lucas. Ele assistia, ele se divertia, ele é ama fã, viu? Ele é ama fã. Ama fã é porque o Lucas lá é o Amadeu, né? Ele começa, e o Amadeu tá na área, aí o seu apartamento, né, o seu prédio é Ama Tower, né? É uma Tem todo tal. o vocabulário do pessoal que segue o Lucas, né? Ama Tower. Então, o meu marido é Ama Fã também. E aí ele assistia bastante, e aí até que eu comecei a assistir com ele, porque eu amo viagem. Eu e meu marido temos uma coleção de imãs de geladeira. A geladeira já não cabe mais, é de cima e embaixo. Os lugares onde a gente passou, onde a gente vai, a gente tem que ter um imã de geladeira para marcar aquela viagem, né? E aí eu gostava muito das partes que era viagem. E aí a gente começou a assistir. E conforme a gente foi assistindo, a gente foi também praticando o processo de modelagem, que é de você captar, né, a mentalidade de sucesso, captar quais são as características que levaram essa pessoa a ter os resultados que ela tem. E aí a gente começou realmente virou assim, sabe aquela série do Netflix que você não quer perder o próximo capítulo? Aí ficava eu e meu marido assistindo seu canal. Até o ponto, assim, da gente ficar feliz ali por tudo, vendo sua felicidade, e a gente feliz também. Ah, que demais. E aí, olha, a gente até foi em alguns lugares que você foi naquela sua viagem a Las Vegas, depois que a gente assistiu o seu canal, essa sua viagem, e a gente até foi em alguns lugares lá, e foi bem legal. Então, aí eu fiz um vídeo onde eu falei um pouco sobre algumas técnicas ou estratégias que eu utilizava para recriar um novo padrão mental de mais de sucesso, que era fazendo processo de modelagem, conforme assistindo, por exemplo, seus vídeos, que são vídeos que mostram a vida real de um estilo de vida de uma pessoa que
tem sucesso na vida, em todas as suas áreas. E também assistia alguns vídeos de primeira pessoa, tipo nas Ilhas Maldivas, em alguns lugares, em Dubai, e a gente ficava assistindo, se imaginando lá, se visualizando lá, e aquilo realmente começa a fazer parte do nosso novo padrão mental, e as coisas começam a acontecer, você começa a atrair amizade naquele padrão, você já não se sente mais, digamos, um peixe fora d'água. Por exemplo, a gente já aprendeu várias coisas no seu canal. Hoje em dia, se a gente for num jantar desse nível, aí a gente já sabe como se comportar, que a gente aprendeu tudo, né? Então, Lucas, foi assim que a gente se conheceu. E eu me lembro bem do dia que, quando você encontrou o meu vídeo, meu canal era pequenininho ali, não tinha muitos seguidores, bem tímido. E aí, quando você encontrou meu canal, eu me lembro, e você falou, indicou no seu canal e indicou no seu Instagram, nos stories. Gente, eu estava tão emocionada, Lucas, porque a gente era uma fã, né? E quando a gente viu, a gente, ai, não acredito, o Lucas Amadeu achou o nosso canal e está indicando o nosso canal. Fiquei tão feliz, Lucas. Dentro do carro, meu marido estava dirigindo, ele, mesmo, desceu você. Eu fiquei emocionada, Lucas, então, e muito agradecida também, né? E desde aí, a gente não se largou mais, aí, se acompanhando um ao outro pelas redes sociais, torcendo um pelo outro, e aqui estamos, né? Pois é, e eu lembro exatamente do dia em que eu descobri o seu canal. Eu estava na piscina aqui do prédio, e aí apareceu para mim uma notificação de alguém que marcou nós dois e falando que acompanhava. E aí eu fui observar o seu canal, comecei a acompanhar, e eu achei tão bacana, porque são justamente pessoas que estão buscando o sucesso, que estão buscando evoluir na vida, e que por meio do conteúdo que você passa, elas conseguem transformar a maneira que elas enxergam a elas mesmas, que elas enxergam o mundo. Então eu acho tão bacana esse trabalho que você faz, de fato mudar a vida das pessoas. Ele tem um valor enorme. Para mim é uma honra estar aqui com você. Que legal. Olha, então foi alguma centelha aqui que foi lá no seu e foi falar. A gente Exatamente. nunca vai saber o que foi, mas a gente agradece, né? Exato. Então, gente, o Lucas está aqui para falar sobre mentalidade de sucesso. O que precisa para você ter um mindset de sucesso, de abundância, de prosperidade, de sucesso em todas as áreas da vida, né? Porque eu sempre falo que um sucesso financeiro, ele é consequência do sucesso interior, né? De padrões mentais, da autoaceitação e, enfim, de várias outras questões que se refletem no sucesso profissional. Consequentemente, sendo um bom profissional, você vai ser mais bem remunerado e você vai ter mais sabedoria para administrar seus recursos, e aí as coisas vão fluindo naturalmente. E aí, para mim, hoje, o Lucas é uma dessas pessoas. Não só hoje, mas desde aquela época lá, né? Que a gente ficava lá stalkeando seu canal. Então, assim, é uma pessoa que tem essas características, que construiu realmente a sua carreira, o seu sucesso, o que tem. E aí a gente quer hoje ouvir de você, com base na sua experiência, com base na sua vida, que quem segue o seu canal e também o Instagram já consegue ver o seu dia a dia. O que precisa para ter uma mentalidade que leva ao sucesso. O que você acha assim, que foi determinante hoje em dia, se você pudesse dizer assim, olha, isso realmente eu acredito que isso me ajudou, essa característica me ajudou a chegar onde eu cheguei. Quais são essas características, uma principal, e você diz? Pois é, mas tem um ponto que você fala bastante no canal, que são as crenças limitantes, né? E eu acho que isso é uma coisa muito séria e que as pessoas às vezes não dão o valor que deveriam para isso e acabam ficando presas. A gente tem uma máxima na sociedade, né? Você nasceu numa classe social e você vai permanecer naquela classe social para o restante da vida. E eu tinha muito isso quando eu era mais jovem, né? Eu venho de uma família que não é uma família rica, é uma família de classe média para baixa. Nunca cresci
com luxo nenhum, mas eu sempre gostei de coisa boa. Esse mundo mais sofisticado sempre me chamou muita atenção. E tem algumas passagens que me marcaram muito em relação a isso. Por exemplo, há mais ou menos uns 25, 30 anos, eu estou com 34 anos, mais ou menos 25, 30, começaram a sair aquelas notícias sobre como Dubai estava crescendo, né? Como Dubai estava se destacando e aquela prosperidade toda que estava acontecendo lá na região. Eles passaram a investir muito em construções, enfim. E aquilo começou a me chamar a atenção, me despertar muito interesse. E eu lembro de 2 episódios específicos. Um, quando inauguraram o Burj Al Arab, que é aquele hotel 7 estrelas, considerado o mais luxuoso do mundo, que é sempre um símbolo lá de Dubai. E eu fui procurar o preço dele na época. Fiquei curioso, quanto será para passar uma noite nesse hotel? E eu lembro que quando eu vi o preço, eu falei, nossa, que pena que eu nunca vou poder conhecer esse lugar, eu nunca vou poder ficar hospedado nesse hotel, mas fiquei feliz que tem gente que possa viver isso. E a mesma coisa quando começaram a ter aqueles voos da Emirates, da primeira classe, com aquela portinha que fecha, com aquele serviço de luxo todo, com chuveiro no avião, mesma coisa. Eu falei, que legal, deixa eu pesquisar qual o preço. Quando eu vi, eu lembro que eu tomei um susto, que eu falei, nossa, realmente isso não é para mim. E depois de um tempo, eu comecei a ter mais contato com o mercado de luxo. Eu fui trabalhar num hotel 5 estrelas. Obviamente, não era um hotel de tanto luxo, porque era na região que eu morava, né, em Santos. Isso deve fazer uns 15 anos, então era bem diferente. Mas eu passei a ter contato com pessoas que tinham, como você disse, uma vida de prosperidade, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, e eu observava como essas pessoas se comportavam. E eu via que para elas aquilo era muito natural. E eu comecei a passar a observar como elas falavam, como elas se posicionavam, como que elas planejavam, como que elas pensavam. Eu adorava. Eu era recepcionista e eu passava, às vezes, horas batendo papo com elas no balcão do hotel. Eram pessoas do mundo inteiro. Então eu comecei a observar, se essas pessoas podem viver essa vida viajando pelo mundo inteiro e estando sempre vivendo experiências diferentes, eu também posso. E aí foi me destravando aquela limitação de que eu nunca poderia viver aquela vida. E aí é curioso observar que hoje eu fico hospedado no Burj Al Arab, às vezes 2, 3 vezes por ano, viajo na primeira classe da Emirates com frequência e virou parte da minha realidade. Isso é tão bacana ver como eu consegui me destravar dessas crenças limitantes e chegar onde eu queria, né? Interessante, né? Você mencionou que, primeiramente, você visualizou ali, né? Você imaginou que você, poxa, seria legal, teve desejo, seria legal me hospedar nesse hotel, viajar na primeira classe. Então, existiu ali uma imagem mental, né? Naquele momento, só que devido às crenças limitantes, você achou que aquilo estava fora da sua realidade, mas depois de ter convivido com pessoas abundantes, prósperas, que tinham essas condições de viver aquilo que você sonhava, você viu o padrão delas, que para elas era normal, e você foi quebrando aquelas crenças de que estava longe de você. Então, eu acredito que isso realmente fez toda a diferença, né? Você acreditar que é possível, porque eu sempre falo que existem os assassinos de sonhos, né? O desejo, o sonho vem, aí ele já mata o sonho. Não posso, não vou nem olhar, porque eu sei que isso eu não vou poder mesmo, não vou nem entrar. Eu, por exemplo, fiquei tanto tempo sem entrar numa loja que era, assim, meu sonho entrar, que era loja de ouro. Eu até contei recentemente. Eu olhava e eu dizia, nem vou entrar porque não tenho, com certeza não tenho para comprar. Aí eu já ficava com aquele medo. Então, mas eu também me visualizava, ficava com aquele desejo, poxa, um dia eu quero entrar. E aí, hoje eu pude realizar isso, de entrar, de virar cliente, né, dessas lojas e poder ver, nossa, se é possível para alguém, é possível para mim também. E, claro, a gente vai trilhando o caminho, como você falou da sua história. Mas, enfim, conta mais da sua história para a gente, porque cada passagem que você fala aí da sua história, a gente consegue identificar muitas coisas que a gente ensina aqui no canal, olha aí. Isso é muito bacana. Tem um ponto que eu gosto muito, mas também, que é da indulgência. A gente tem essa coisa também que você comentou de loja, né? Sempre houveram lojas de grife
que eu olhava e que eu admirava, ou lojas de grife, ou restaurantes de luxo mais sofisticados, ou destinos específicos, ou, enfim. E, de novo, aquela coisa da crença limitante, né? Você está numa classe social, você vai estar lá para sempre. Então, eu não me sentia nem no direito de frequentar esses lugares, de entrar nesse tipo de loja, de querer viajar para esses destinos. Mas uma coisa que eu sempre tive, eu sempre fui muito audacioso. Então, eu às vezes com vergonha, mas eu me arrumava, eu botava uma roupinha melhor e ia naquele restaurante que eu queria, ia naquela loja que eu queria. E conforme eu passei a frequentar esses lugares, de alguma forma, é claro que eu comprava ali um tênis mais caro ou uma roupa mais cara uma vez no ano, era aquela coisa, aquele super evento, mas eu passei a viver aquelas experiências, não era já uma De coisa pouco em inatingível pouco. de pouco em pouco, não era aquela coisa inatingível, distante, que eu nunca vou poder tocar. E aí eu comecei a frequentar esse tipo de lugar. E aí, conforme aquele tipo de experiência foi passando a fazer parte da minha vida, mais eu fui observando coisas que eu precisaria ter mais perto comigo e coisas que eu precisaria abrir mão. E esse ponto que você comentou, ele é muito verdade, Mai. Acho que tem uma frase que eu uso sempre, que eu gosto muito, que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Isso é muito verdade, porque você se contamina negativamente ou positivamente pelas pessoas que estão ali ao seu redor, né? Elas ajudam a montar, a criar a sua bagagem intelectual. Então, quando você começa a se destacar e sair daquele meio comum onde você vive, você gera um desconforto e um estranhamento nas pessoas que estão ao seu redor. E elas vão começar a querer te atacar. Ah, ele tá ficando metido. Ah, porque ele já não é mais um de nós. Ah, porque ele tá subindo a cabeça, tá ficando estrelinha. E nunca foi isso, né? Eu nunca agi dessa forma, mas esse tipo de comentário começou a aparecer. E eu percebi que, na verdade, isso estava essa mudança que eu estava lutando tão duramente para obter na minha vida, isso estava gerando incômodo nos meus amigos daquela época, porque eles viviam totalmente fechados nas crenças limitantes e então isso gerava desconforto. E aí, em determinado momento, eu passei a enxergar isso de uma forma mais clara. Eu percebi que eu teria que me afastando. Isso é muito duro, muito doloroso de fazer. Você tem que cortar pessoas da sua vida que te fazem mal e que durante algum momento, uma parte boa da sua vida, elas foram importantes, elas te ajudaram ali na tua convivência, perdão, mas elas passam a fazer mal em algum momento. Então eu precisei tomar essas decisões mais duras, de abrir mão de algumas pessoas que já não tinham os mesmos interesses, objetivos, e até a conversa muda, né? Você começa a ter uma conversa que não faz muito sentido. Então acho que abrir mão das pessoas foi um momento difícil, mas eu percebi que isso estava fazendo mal para mim e para elas também. E por outro lado, eu precisaria encontrar pessoas que pensavam como eu, que tinham os mesmos objetivos que eu, e isso vai acontecendo naturalmente, né? Conforme você passa a viver essa nova vida que você sonha, que aos poucos você vai conquistando, novas pessoas vão entrando na sua vida, e é importante você saber observar também quem que vai te agregar e quem que você, obviamente, não pode tratar mal, enfim, mas que não vai te agregar nada e que pode ser tóxica na sua vida, né? A coisa das pessoas tóxicas, ela é muito forte, e para todo mundo que tem um sonho, quer mudar de patamar, quer mudar de vida, as pessoas tóxicas, elas acabam aparecendo de uma forma mais importante. Então, acho que isso foi um ponto interessante também. E aí eu passei a fazer essa limpeza na minha vida e essa coisa passou a fazer cada vez mais parte da minha vida. Eu sempre tive esse ponto. Eu comprava o que eu queria, eu ia nos lugares que eu queria, claro que com muita limitação, né, pelo que eu ganhava naquela época, mas eu percebia, gente, eu estou gostando disso aqui, gostei, experimentei, essa é a vida que eu quero, só que eu preciso trabalhar mais, me qualificar para subir de vida, para poder isso aqui não ser uma experiência que eu viva uma vez no ano, 2 vezes no ano, que isso vire minha rotina de fato. E aí eu passei a me qualificar. Então, o dinheiro que eu ganhava, eu passei a investir muito em educação. Eu primeiro fiz uma pós-graduação, porque eu tinha estudado numa faculdade que era uma faculdade boa na minha cidade, mas não era referência no país. Então, eu entendia que para crescer de vida eu precisaria ter um selo no meu mercado, né, na carreira que eu escolhi viver, ter um selo aí de uma faculdade de primeira linha. Então, fui fazer uma pós-graduação uma faculdade de primeira linha aqui em São Paulo. Isso permitiu que eu conseguisse trocar de emprego e praticamente dobrar o salário que eu tinha naquela época. E aí cheguei naquele patamar. E eram patamares que, sei lá, 5 anos antes, eu não imaginava que seriam possíveis para mim. Mas quanto mais você vai crescendo, mais você vai enxergando o caminho à frente e deixa de ser uma coisa inalcançável e você vê que é só um degrau
acima. Sim. E aí eu vi que já não bastaria, que você vai subindo o objetivo também. Aí eu vi que não bastaria só essa faculdade de primeira linha no Brasil, eu precisaria fazer uma pós-graduação fora do Brasil. E eu, sem dinheiro, fui fazer uma pós-graduação em Nova York. Gastei tudo que eu tinha e que eu não tinha, porque eu sabia que era um investimento que deveria me trazer algum retorno pelo tipo de carreira que eu tenho, né? Eu sou um executivo de marketing. E fui fazer uma pós na Universidade de Nova York. Tinha um amigo meu que estava morando lá, ele tinha sido expatriado pelo Google, e eu ficava na casa dele, dormindo na sala, ele com a esposa no quarto, e, pô, super grato a ele por ter me cedido a casa dele. Eu lembro que eu ia tomar café da manhã no McDonald's em Nova York, cheio de mendigo, porque lá é muito comum, né? Os mendigos, eles vão muito no E no McDonald's. McDonald's, o McDonald's É, lá não é glamuroso igual no Brasil. não é, exato. Mas eu lembro passando por tudo aquilo, tendo que controlar cada centavo que eu ganhava, procurando passagem em promoção para poder ir para lá, ficando de favor na casa de um amigo. Mas aqui é engraçado que hoje eu olho, caramba, gente, como que eu passei por tudo isso? Mas na época nunca me incomodou, porque eu sabia que aquele eram os degraus que eu precisava subir para chegar onde eu queria. Onde E você depois que eu fiz, queria. exato, e depois que eu fiz essa pós lá em Nova York, depois de alguns meses eu consegui arrumar outro emprego numa empresa internacional, fui trabalhar no Facebook, e aí a minha vida mudou de patamar de vez, né? Porque eu passei a ter uma remuneração muito mais interessante, e é interessante que eu fui trabalhar com vendas. Quando você trabalha com vendas, quanto mais você vende, mais você pode ganhar. E para quem estava nesse momento de crescimento, de querer subir de patamar de vida, foi estratégico, porque aí eu trabalhava dia e noite, literalmente, e o sucesso ele demanda escolhas, né? Eu precisei abrir mão de muita coisa na minha vida para poder me dedicar a esse sonho, a esse objetivo. Então eu passei a trabalhar full time praticamente e eu fazia questão de me destacar, porque quando você trabalha numa empresa dessas, você está com os melhores do mundo, os melhores do mercado estão ali. E uma coisa é você olhar eles com inveja ou tentando puxar o tapete, atrapalhar, e outra coisa é o que eu fazia, que era olhar o que eles tinham de bom, o que eles tinham de melhor do que eu e buscar fazer isso, me comportar dessa forma para eu ir evoluindo. E eu sempre fiz isso. E tanto que eu brinco, às vezes eu escuto gente falando, nossa, for pensar, o que mudou na minha vida 5 anos para cá? Muita gente fala, não mudou nada. A minha vida, a cada 5 anos, ela muda completamente. Talvez eu nunca acreditaria se alguém me Esse é o contasse. padrão, né? Exato. E se há Sempre 5 anos alguém me crescer. contasse que eu seria o que eu sou hoje, eu jamais acreditaria. E isso é muito bacana ver essa evolução, né? E acho que, num certo ponto, você passa a enxergar que não existe limite. O limite é você que bota na sua cabeça. Você pode ser o que você quiser. Você pode conquistar o que você quiser. Obviamente, a gente vive numa sociedade desigual e sempre tem aquele exemplo que as pessoas dão, né? Que a vida é uma corrida e algumas pessoas largam na frente e outras atrás. É fato. É triste, mas é a nossa realidade. E eu posso mergulhar, eu não tenho vergonha nenhuma em mostrar as coisas que eu vivo, as coisas que eu gasto, as coisas que eu compro, as viagens que eu faço, porque eu não larguei na frente. Eu larguei mais para trás. É claro que tem gente que larga ainda mais atrás, mas eu não larguei com nenhuma vantagem. Mas eu sempre, ao longo do tempo, eu fui enxergando que eu poderia me dar bem nessa corrida. E, obviamente, isso é uma evolução que vai acontecendo, né? Eu continuo buscando me qualificar e me diferenciar e melhorar cada vez mais, não só profissionalmente, mas como pessoa. Eu hoje me considero uma pessoa, um ser humano muito melhor do que eu era há 5 anos, em termos de caráter, de ética, de integridade. E acho que isso também é super importante, porque às vezes a pessoa cresce muito rápido socialmente, economicamente, só que se ela não tem um caráter, uma integridade muito bem estabelecidos, aquela coisa do sobe a cabeça, passa a ter a soberba, que é muito perigosa, principalmente para quem não veio desse meio, para quem está entrando nesse meio, e aí cair é muito fácil, né? Então isso é muito perigoso. E, assim, eu percebo também pela sua narração que você foi persistente, como você mesmo falou, e sempre acreditou que era possível. Então, você fez o seu melhor e tinha um objetivo a alcançar. E aí, como era, assim, o Lucas como funcionário? Como você trabalhou no Facebook, hoje você trabalha na Vivo, não é isso? É na Vivo, Isso, né? isso. E então, assim, porque assim, a gente vê que, claro, a maioria das pessoas não são
digamos assim, empreendedoras no sentido de serem donos de uma empresa. A maioria das pessoas, né, trabalham e são funcionários. E uma coisa que eu verifico que acontece muito, principalmente no Brasil, é que as pessoas vão para o trabalho sem um objetivo. Elas vão, o objetivo é simplesmente o salário do fim do mês e acabou, e vai levando com a barriga, espera chegar a sexta para se divertir, né? Então, assim, sabe aquela coisa, não, só estou aqui pelo meu salário e acabou. Então, eu percebo que você não tinha essa mentalidade, que você tinha uma mentalidade de crescer, de evoluir, de expandir, que foi tanto que buscando se qualificar, valorizando os estudos, a qualificação, para se tornar um profissional cada vez mais precioso, né, para o mercado de trabalho, e isso foi fazendo com que você fosse crescendo. E eu acho sensacional essa história, porque é exatamente a história de alguém que foi trilhando degraus, um após o outro, dentro de corporações bem grandes, né? Porque o Facebook, a Vivo, são empresas bem grandes. E mesmo assim, você conseguiu chegar lá, saindo ali daquela história daquele menino que sonhou um dia em se hospedar no Burj Al Arab, lá de Dubai, e agora, né, chegou, realizou tudo isso. Então, impressionante. Então, assim, eu queria que você desse assim, agora como hoje executivo de uma empresa muito grande, que você desse um conselho, o que você aconselha as pessoas, porque existe aquela mentalidade, não, mas eu só vou conseguir chegar a uma vida de abundância se eu for um empresário, se eu montar uma empresa, e eu não quero. Como eu sou assalariado, coitado de mim, não vai dar. E não é essa a sua história é totalmente o contrário, né, Lucas? Pois é, mas existe um mito aqui no Brasil que eu acho muito perigoso. Desde sempre na nossa sociedade, só é valorizado, parece que só pode ser bem sucedido na vida se você for um empresário, se você for um empreendedor. E existem dados que mostram justamente que isso não é uma verdade absoluta. Pra vocês terem uma ideia, mais de 70% dos empreendedores, das pessoas que têm uma empresa no Brasil, ganham até 3 mil reais. O que está longe de ser um patamar de riqueza, de fortuna, como se imagina que é a vida de um empresário, né? E por outro lado, quando você olha qual que é a remuneração média dos funcionários de empresas no Brasil, ela está em R$ 2.300, não está tão distante disso. E por outro lado, quando você tem um cargo executivo, muito comum você ganhar mais de R$ 1 milhão por ano. Aliás, tem vários executivos que ganham mais de R$ 1 milhão por mês. É só pesquisar na internet os salários de cargos executivos em grandes empresas. Tem executivos que ganham 40 milhões de reais por ano. Então, existem caminhos para seguir nos dois. Agora, eu escolhi seguir a carreira corporativa. Obviamente, eu passei a empreender também depois de um tempo. Hoje eu tenho negócios fora da minha carreira corporativa, mas foi uma consequência. Eu precisei passar pelas empresas, e Facebook e Vivo foram as duas mais recentes. Antes eu já tinha trabalhado na TV Globo, trabalhei na Colgate, trabalhei na Panasonic, trabalhei na Latam Airlines, só que eu sempre via aquelas empresas como uma fonte de aprendizado muito grande. Eu tive uma sorte de ter eu sempre gostei de muita coisa, eu sempre me identifiquei com carreiras diferentes, eu tinha uma vasta opção. Isso eu sei que é uma sorte, porque muita gente às vezes não encontra uma carreira que ela se identifique, e eu me encontrei com várias. Eu comecei minha carreira como jornalista, só que aí eu fiz faculdade de jornalismo, consegui fazer um estágio na BBC em Londres, que é a maior emissora do mundo em termos de referência jornalística. Depois eu fui fazer estágio na TV Globo, aqui em São Paulo, e eu estava ali vivendo o sonho do jornalismo. Mas eu comecei a observar em volta que para chegar no patamar financeiro de remuneração que eu queria, levaria muitos anos dentro do jornalismo, porque as boas vagas foram ficando cada vez mais escassas. E é claro que você tem o William Bonner, que ganha seus 600 mil reais por mês, mas ele é num país. A maior parte dos jornalistas tem uma remuneração muito mais baixa. Então comecei a olhar e falei, aqui não vai dar para ser que eu quero na vida. E por outro lado, eu sempre gostei muito de marketing também, sempre tive esse interesse. E eu falei, acho que no marketing talvez seja um caminho um pouco mais fácil, porque jornalismo
estava ficando em declínio, foi mudando a forma das empresas investirem o dinheiro delas, passarem a investir menos em televisão, em propaganda e mais na internet. Eu falei, opa, talvez mudar de caminho seja interessante. Eu abri mão de uma faculdade que eu tinha feito, de uma carreira que estava começando super bem sucedida, com dois carimbos ali no currículo, com um peso enorme, mas eu falei, para ser estratégico, eu preciso abrir mão disso, e claro que aprendi muito nessas empresas, com essa faculdade, mas eu precisava mudar de área. E aí eu decidi para o marketing. Dentro da própria Globo, eu comecei a ir para o marketing, e aí eu recebi uma proposta para trabalhar na Colgate, fui para a Colgate, ainda no começo da carreira, era analista pleno na época, e abri mão disso. Então, acho que essa audácia, esse não ter medo, esse arriscar, ele é muito importante para o sucesso. Porque é muito fácil as pessoas ficarem, já fiz minha faculdadazinha, estou num bom emprego, numa boa empresa, vou permanecer aqui. Estabilidade, vou ficar aqui o resto da vida. E o que eu mais vi na minha carreira foram pessoas que pensavam dessa forma. Opa, estou numa boa empresa, estou num bom cargo, e continuaram. Elas estão até hoje nesse bom cargo, nessa boa empresa, e eu, sei lá, passei a ganhar 15 vezes mais do que eu ganhava naquela época, 20 vezes mais do que eu ganhava naquela época, porque eu não me conformei com aquilo, eu não me acomodei com aquilo, eu sempre quis mais. Não teve medo, né, de mudança, no caso. Esse é um ponto super importante. Eu nunca tive medo da mudança, mas em cada empresa que eu estava, embora eu soubesse que aquilo era uma fase temporária, eu vivia plenamente. Eu buscava me dedicar como se a minha vida dependesse daquilo. Eu sabia que para ser reconhecido e para crescer na empresa, eu precisaria entregar mais do que os outros entregavam. Eu precisaria entregar resultado real para a empresa e ajudar, de fato, o meu chefe a fazer o negócio dele crescer, a ele ser mais bem visto. E eu sempre fiz isso, eu me dedicava como se a minha vida realmente dependesse daquilo. E eu colhi o resultado. Isso é muito legal. Quando você entrega mais do que é esperado, quando você surpreende na qualidade e na excelência da sua entrega, a empresa reconhece. Pode não ser no mês seguinte, pode demorar um pouquinho, mas vem. As empresas precisam de bons profissionais. E a gente acha, muitas vezes, que nas grandes empresas só tem profissionais incríveis, só tem grandes talentos. Obviamente, claro, os melhores estão ali muitas vezes, mas tem muito espaço. Qualquer um que quiser fazer diferença, começa de baixo, começa na empresa da sua cidade, do seu estado, e você vai se destacando e sempre olha para cima. Qual é o seu próximo passo? E vai galgando aquilo, vai lutando. Foi isso que eu fiz. E nunca ter o medo, que é o que você falou, né? Quem que imaginaria que eu largaria a TV Globo, o emprego de jornalismo na TV Globo, que é o sonho de tanta gente, por achar que aquilo já não entregaria o reconhecimento que eu buscava. Quem largaria emprego na Colgate, na Panasonic, no Facebook, que é a empresa dos sonhos de tanta gente? Mas eu sempre olhei estrategicamente o que aquilo, até que momento eu poderia crescer ali dentro, em que momento eu passaria a estar acomodado, né? Nunca me permiti me acomodar. Que legal. Olha, até aqui, o que a gente pode aprender aqui é, primeiramente, acreditar que é possível, né? Acreditar, ter um sonho, um objetivo, acreditar que é possível, acreditar que você é merecedor, que você pode correr atrás desse sonho, porque a gente não corre atrás daquilo que a gente não acredita, né? Então, primeiramente, tem que acreditar, senão a gente não vai correr atrás, senão a gente não vai realmente se empenhar para isso. Dá o seu melhor, onde você estiver, viver intensamente aquele momento presente. Inclusive, é interessante, você mencionou algo aí que fala em um livro que é um best-seller da espiritualidade, que é O Poder do Agora. Não sei se você já ouviu falar, do Eckhart Tolle. Inclusive, a Oprah Winfrey é super fã do Eckhart Tolle. E esse livro, O Poder do Agora, ele fala exatamente isso, sobre você viver o agora, você viver o momento presente intensamente com todo o seu ser, né? E não ficar assim, poxa, eu estou esperando quando minhas férias chegarem, enquanto isso eu vou enrolando aqui. Não, você está presente no momento presente. Então, isso é importantíssimo, né? E todas essas características aí a gente vê que foram essenciais para você ir trilhando essa mentalidade de sucesso que resultou, né? E tem um ponto que você comentou agora que eu achei super interessante. Se você não desejar aquilo, se você não sonhar com aquilo, você não vai correr atrás. E acho que um ponto antes também. Se você não souber que aquilo existe, você não vai correr atrás. Então, é o que eu comentei. Há 10 anos eu não imaginava que existisse 50% das coisas que eu vivo hoje. E é por isso que eu faço questão de mostrar nos meus vídeos como funcionam essas experiências, mostrar
explicar cada detalhe daquilo, para que serve, como funciona, porque Legal. muita gente, como eu, talvez, como eu há 10 anos atrás, não saiba que aquilo existe. E se elas existirem, elas vão perceber que não é inatingível, que não é um mito distante, que elas podem ir atrás. Então, a gente tem no Brasil essa vergonha de falar que você é bem-sucedido, que você tem um determinado patamar social, que você gasta dinheiro com o que você gosta, né? Parece que é mal visto, você é condenado por viver aquilo que o dinheiro pode oferecer. Gente, quem me acompanha sabe que o meu negócio não é dinheiro, eu não gosto de dinheiro, eu gosto das experiências que eu quero viver e que ele... né? Exatamente, então a gente não pode ter vergonha disso. E eu faço questão de... Gente, parece que no Brasil só é bem-sucedido, só pode ser bem-sucedido quem é jogador de futebol ou quem é político, né? Que É o cidadão verdade. normal... Se for jogador de futebol, tá normal. Pode fazer, esbanjar o Tudo dinheiro bem. que for. Mas se for qualquer outra profissão, tá errado. Tá errado. Gente, isso é uma vergonha. Principalmente nas grandes empresas. Você é condenado. Você vê ali os comentários, as fofocas. Nossa, você viu o que ele postou? O que ele fez? Trabalhei muito, vou postar muito e a vida é minha. E depois as pessoas entendem que legal que ele vive assim e começa a ter uma troca, né? Mas romper essas barreiras que começam a ter esse falatório, esse mimimi, acho que isso é o mais difícil também, porque você começa... Tem aquelas pessoas que vêm ali, né? Nossa, cuidado, você está se expondo muito. Nossa, cuidado, que vão pensar de você. Cada um que pense o que quiser, o que eles pensam de mim é problema deles, não é meu. Mas não é simples você chegar a esse ponto de vista, a esse patamar de aceitação, né? E acho que é um trabalho, uma luta diária. Tem dias que você está mais bem resolvido, que você está feliz consigo mesmo. Tem dias que você está mais abalado ali, está um pouco mais sensível, mais frágil. Agora, sempre colocar na cabeça que você é a pessoa mais importante da sua vida e que só você pode fazer a sua felicidade, o seu sucesso, o seu bem-estar. E quando você tem isso claro, acho que tudo fica um pouco mais fácil. Sim, exatamente. E agora, na sua última fala, você falou exatamente algo que é a autorresponsabilidade. Você ter consciência de que se você quer ser feliz, se você quer ser bem-sucedido, quer ter sucesso, ou alcançar qualquer coisa na sua vida, você não pode esperar por nada nem ninguém fora de você. Você tem que fazer acontecer, você tem que confiar em si mesmo, acreditar no seu merecimento, né? E quando você tem essa autoconfiança e merecimento, você se torna essa pessoa que não está nem aí se alguém te julgar. O problema é deles, eles que estão pensando, pensam o que eles quiserem, né? Você sabe o que você fez para chegar onde chegou, você sabe disso tudo. Então, sem esse ingrediente aí, a gente fica a vida inteira esperando que talvez a situação econômica mude, o governo mude, a temperatura do ambiente mude, de repente uma oportunidade, quem sabe, apareça. Fica esperando para o amanhã, não, fica esperando para algo fora, né? Todo o poder está dentro de nós, de fazer a mudança. Se eu quero algo, a minha vida seja de um jeito X, então eu vou depender de mim para fazer isso e correr atrás, né? É isso, Mai. Acho que isso é o mais importante, você assumir as rédeas da sua vida, parar com essa coisa do vitimismo, de que não me dão oportunidade porque não tem espaço, ó vida, ó céus, como sofro. Assim você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha esse tipo de vocabulário e que seja bem-sucedida. Não dá, não existe. Não é assim que funciona. Então você precisa entender. E realmente acontece, é fato. Eu já passei por várias empresas que eu tinha um chefe, por exemplo, que queria me sabotar, que sentia ciúmes e que não me dava espaço, que não dava oportunidade. Quando isso acontecia, eu tinha duas escolhas: ou baixar a cabeça e me submeter àquilo, ou mudar de empresa, mudar de emprego, dar tchau para ele e tomar conta da minha vida. E é isso que eu fazia. Obrigado, se não tem mais espaço para mim aqui, se não me dão oportunidade, se eu não sou reconhecido, tchau, até a próxima, e vou para outro. Mas você tem que ter essa responsabilidade pela sua vida. Nunca coloque a sua felicidade ou o seu sucesso ou o seu crescimento na mão de outra pessoa. Não dá. Só você pode ser responsável. A decisão sempre é sua. E não é fácil. Muitas vezes você vai testar e vai errar e vai se frustrar, mas vai ter a segunda vez, a terceira e a quarta, às vezes da quinta você chega onde você queria. Então não pode desistir, né? Não dá para se contentar com pouco. Acho que isso é uma coisa que eu adoro. Eu não me contento com pouco, não nasci para pouco. E quando você tem isso claro em você, você não desiste.
É muito interessante. E, Lucas, para gente terminar, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque é algo que eu ensino bastante no canal, também nos meus cursos, que é o que eu chamo de a prática do bem-estar, que são exercícios super simples, que as pessoas, qualquer pessoa pode fazer. Quando eu ensino essa prática do bem-estar, geralmente algumas pessoas falam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, mãe, eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para fazer, porque elas imaginam que para você praticar o bem-estar tem que você ir num restaurante ou comprar o que você quer naquele momento e você no momento não está podendo. Aí eu falo: não, o bem-estar começa com coisas simples, como você colocar um escaldapés, chegar do trabalho, colocar um escaldapés lá, põe até umas pétalas de rosa, põe alguma coisa, umas laranjas cortadas lá e dizer: eu mereço. E a prática do bem-estar é trabalhar o merecimento, você ter a consciência de que você é merecedor, que está tudo bem você se amar, você cuidar de si, você fazer bem a si mesmo. Então, assim, você, se tiver banheira, deitar na banheira. Quando eu morei nos Estados Unidos, lá todo apartamento tem banheira. Eu acho que você já viu, né? Aquelas banheirinhas com a cortininha. A Aquilo cortininha ali ali, não é exato. luxo. Exato, todo Exato. mundo tem. É muito legal, muito gostoso isso. E eu fazia o bem-estar na banheira. Eu dizia: o meu spa em casa. Na época, eu não tinha a condição de ir para um spa. Mas eu dizia: eu vou fazer o meu spa em casa, então. Então, eu comprava aquelas velas de cheiro, jogava flores, né, chás de banho, e eu ficava, aí botava uma musiquinha de meditação e pronto, meu banheiro virava o meu spa. E, gente, essas coisas realmente vão trabalhando merecimento na gente, e se a gente não acreditar que é merecedor, a gente não consegue vencer, não consegue prosperar. A gente faz algo que na PNL se chama de autossabotagem. Você diz não quando você queria dizer sim para uma oportunidade maravilhosa, para algo maravilhoso, porque você não se sente merecedor. E eu percebo muito que você pratica o bem-estar. A gente sempre acompanha, viu, seus stories. Todo domingo, né, um café da manhã num hotel, de vez em quando no spa. Agora não está podendo mais por causa da quarentena, mas... Tô arrasado mas aqui. você, eu vi, mas mesmo assim você pratica em casa o seu bem-estar. Até o meu marido me mostrou: olha aí, amor, o Lucas está praticando bem-estar. Eu acho que uns 2 dias atrás que você mandou pedir uns sushis, e aí você colocou até luz de vela para jantar consigo mesmo. Perfeito. Eu disse: gente, o Lucas, ele pratica o bem-estar, por isso que ele é um sucesso. Eu dou um Então jeito. comenta mais pra gente, assim, sobre isso. Pois é, isso é muito legal, porque muitas vezes realmente não tem condição para viver uma indulgência, uma experiência mais luxuosa para se recompensar por um dia de trabalho duro, por alguma conquista que você teve especial naquele dia. Às vezes uma coisa pequena, mas isso é engraçado. Hoje eu vejo e faço isso de uma forma proposital, mas eu fazia sem querer. Toda vez que eu tinha uma conquista no trabalho, entreguei um projeto bacana, recebi um elogio do chefe, alguma coisa bacana que acontecia, eu fazia questão de comemorar de alguma forma, mesmo que fosse de uma forma mais simples. Eu comprava uma garrafa de espumante barato, que fosse, e vou brindar aqui o meu momento, porque eu estou merecendo. E chegar em casa, às vezes chegava cansado, tomava ali um chazinho. Hoje eu tomo chá importado, mas naquela época era chá barato, que tem em qualquer lugar. Todo mundo pode chegar em casa de um dia cansativo de trabalho e tomar seu chazinho ali e aproveitar aquele pequeno momento de prazer. Isso eu sempre fiz, isso é muito meu, e eu recomendo demais, gente. Curtam, se permitam comemorar e curtir pequenos bons momentos. E acho que quanto mais você vai tendo isso, vai acionando no cérebro alguma coisa que fala: opa, a cada coisa boa que eu faço, eu tenho uma recompensa, mesmo Sim. que seja pequena. E tem uma hora que vira automático. Então você passa a se dedicar mais e se dar 100%, porque aquilo não é um esforço que vai ser jogado fora. Você vai ter daqui a pouco ali a sua recompensa. Então, eu sempre faço isso, sempre fiz, acho que é fundamental e recomendo demais. É muito interessante. E você já faz aí espontaneamente, né? A gente percebe. Eu Isso é muito adoro, bom.
E as pessoas têm essa também, né? Ah, eu não vou. É autossabotagem. Eu adorei esse termo porque ele é muito verdadeiro. Ah, eu não vou fazer, não vou gastar com isso. Às vezes a pessoa tem o dinheiro e é uma coisa que não é cara. Como eu falei, espumante, sei lá, um espumante de R$ 40. Pô, todo mundo que trabalhou ali, em algum momento ela vai ter R$ 40. Ah, mas eu não vou gastar porque o que vão pensar? Ou esse dinheiro pode. Não, você merece, você trabalhou, você merece. E aí, acho que você vai quebrando essas pequenas barreiras e quando você vê essa prosperidade que você sempre fala, essa abundância, ela passa a fazer parte de você, ela toma conta da sua vida e aí não tem jeito, aí não tem ninguém que te segure. É verdade, Lucas. E às vezes a pessoa pensa assim, para que eu vou fazer um jantar à luz de vela? Estou sozinha aqui, ou só eu e meu marido e a gente já está acostumado com o outro, acabou, serve em qualquer panela. Outro dia eu fiz uma vitamina de frutas para mim, aí eu pensei, digo, sabe de uma coisa? Eu vou usar minhas taças. Eu vou botar numa taça bonita. Aí botei numa taça, até tirei uma foto, porque achei bem bonita a taça, né? Tirei uma foto e disse, eu vou tomar aqui nessa taça minha vitamina. E eu fiquei lá, porque eu mereço. É isso é muito engraçado, Mai. E é Outro tão dia também. simples, né? Esse é o Simples. ponto. Outro dia eu postei o Japa, né, meu restaurante japonês ali, eu comendo aqui em casa, e eu tava tomando refrigerante, porque adoro um refrigerante com bastante gelo ali, o pessoal critica que não é bom para a saúde, mas eu gosto. E aí eu tomando meu refrigerante ali numa taça que seria de vinho. E o pessoal, nossa, o Amadeu toma refrigerante em taça? E eu nunca tinha parado para pensar, nossa, é verdade, eu podia tomar num copo de requeijão. Mas não, é o meu almoço especial. Todo almoço para mim é especial, todo jantar é especial, é o meu Legal. momento. Mesmo que eu não esteja com ninguém, eu tô com a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Então, claro que tem que ser Exato. especial, tem que ser comemorado. Aí você falou mais um ponto, autoestima mesmo. Porque se a gente não se amar, como é que a gente vai ter bons resultados? A gente vai se auto-sabotar. Então, assim, a falta de merecimento, a falta de autoconfiança e também a falta de amor próprio gera as autossabotagens na nossa vida. A gente nem se percebe. Né? Como você viu que você nem se percebeu que você usava taça, que é um copo ali especial, até para o refrigerante. Se fosse outra pessoa que não está acostumado com isso, iria, eu vou botar no copo de requeijão mesmo, eu vou para que taça? Eu vou economizar minha taça para quando vier uma visita. A visita merece mais do que a própria pessoa. É isso! Como que a pessoa pode pensar isso? Eu não me conformo. Né? A pessoa mais importante da vida tem que ser você, porque se a gente não tiver esse amor próprio, a gente não tem para dar para o outro, né? Se a gente não tiver autoconfiança, a gente não tem para dar para o outro. E até a prosperidade. No que eu posso ajudar o próximo se eu não tenho nem para mim? Então, uma das coisas que a gente tem, uma das motivações a ter uma vida de sucesso, de abundância, é você também poder contribuir mais para a sociedade, para a sua família, para as pessoas à sua volta, até mesmo para a sociedade, fazer girar essa roda da economia, contribuindo muito mais. Agora, se eu quero só estabilidade, aqui, como você mencionou, que talvez estejam lá até hoje, né? Os seus amigos que não gostando do trabalho, mas ficavam porque tinham medo da mudança. Então, assim, sabe, Lucas, essas características que a gente conversou aqui hoje foi bem legal, né, nosso papo, porque foi fluindo natural, você contando sua história e eu já tinha identificado tudo isso, foi por isso que eu chamei você no canal aqui, porque eu disse, vai ser uma contribuição muito legal para as centelhas aqui. E obrigado, viu, por você ter disposto do seu tempo aí para conversar com a gente, esse papo tão legal de mindset, de mudança de paradigmas também, que a gente usa esse termo, porque os paradigmas são conjuntos de crenças, como, por exemplo, de não merecer, de todas aquelas coisas que a gente conversou, e quando a gente quebra o paradigma, a gente consegue ir um pouco mais além, aí a gente, poxa, se eu cheguei até aqui, eu consegui chegar até aqui, então eu consigo chegar até ali, aí vai aumentando, né? É isso, Mai, foi um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no seu canal, podendo falar um pouco com você, com as centelhas.
É uma delícia esse papo, é um aprendizado enorme cada conversa com você. Eu sou fã do trabalho que você faz. Parabéns por mudar a vida de tanta gente, por gerar esse impacto tão positivo na internet, que muitas vezes tem tanta coisa ruim, tanta coisa pesada, e você abre a cabeça das pessoas para empoderar elas, para fazer com que elas lutem por uma vida melhor, que elas se descubram. Acho que é um trabalho tão precioso, tão valoroso. Eu sou fã, parabéns, uma honra estar aqui com você. Obrigado, Lucas. Gente, eu e meu marido também somos amafãs, né? Vou chamar o meu marido aqui porque ele é muito seu fã, né? Ele é amafã. Ele que apresentou o canal, ele que ficou, mas você tem que fazer entrevista com o Lucas, vai ser muito legal. Aí, dá um tchau. Que prazer, que sensacional. Ó, Tudo sou bem? uma fã de carteirinha, viu? Parabéns Daqui a pelo pouco trabalho, você tem que incrível. fazer uma carteirinha de associado dos fãs do Lucas Amadeu. Certificado oficial. Certificado Obrigado, oficial. gente. Prazer. Prazer, viu? Prazer, obrigado. Obrigada, Lucas, viu? Muito obrigada mesmo. E para as centelhas, coloca aqui nos comentários quais foram as características assim, que fizeram as fichas caírem, que, poxa, eu preciso desenvolver isso na minha vida, ou, isso eu já faço, tá legal, né? Porque eu acho que a gente deixou várias dicas aqui, né? Como, por exemplo, só de você trocar o copo, deixar o copo do requeijão para um copo melhor, tipo, porque eu mereço, já é uma dica preciosa para trabalhar o subconsciente. Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Também convidamos vocês a ir lá conhecer mais um pouco do trabalho do Lucas, do canal do Lucas, que ele faz com muito carinho, com muito amor, né? Que realmente, como ele falou, coisas que ele mostra, talvez as pessoas nunca iriam conhecer se não tivesse lá. Como, por exemplo, as trufas. Eu conheci as trufas através do seu canal. Meu marido falando, ele já entende das trufas, porque ele aprendeu no seu canal. Que sensacional. Né? Então, muito legal o seu trabalho, viu, Lucas? E eu convido as centelhas a irem lá conhecer também. E o Instagram, YouTube, no seu Instagram você tem stories, né? Todo dia tem stories, e os stories são um Netflix lá, né, nos seus stories, que você compartilha o seu dia a dia. O Amaflix, né, que o pessoal brinca. Amaflix, isso, Amaflix, lá no stories do Instagram do Lucas. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Até mais, Lucas, obrigada. Até mais, obrigado, até a próxima, tchau, tchau.